Então, a partir de agora, só mais um segundinho, está configurando a sala. Vamos lá. A partir de agora, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Eu vou colocar aqui para os nossos colegas no chat o link do YouTube. Tá aí, ó. Agora nós estamos ao vivo pelo YouTube. Eu vou colocar aqui para os nossos Pronto. Colegas no chat. A partir de agora, então, começou a nossa live, como a gente tinha previsto, né? 20 horas iniciar a nossa live transmitida ao vivo. É uma super live, né? Uma power live, como a Luciana do nosso marketing definiu, né? E esse tema que é incrível, né? Porque se a gente for pensar aí, né, de todos os assuntos que estão sendo discutidos hoje em dia, né, essa questão da inteligência emocional, por muito tempo se falou, e aí, naturalmente, que já está mais do que pacificado nessa questão da inteligência emocional com a inteligência intelectual, né, o QI, o QE, e aí vem umas pessoas e dão um passo além, e essas pessoas estão aqui presentes hoje. Um deles é o César Tucci, que hoje vai dominar essa live. Tucci, obrigado pela tua presença, muito legal. Hoje eu combinei com a Renise que hoje a gente vai deixar o Tucci falar assim a noite inteira, né? Como se a gente não falasse. E a Renise, obrigado, Renise Gomes, um grande prazer estar aqui. A gente, a semana passada, fez uma masterclass que ficou tão bem falado que a gente resolveu fazer uma live hoje novamente, agora sem projetar slides, sem nada, fazer uma coisa um pouquinho mais solta, né? E aí, então, vamos começar. A gente está falando de como melhorar a qualidade de vida. O tempo inteiro a gente está falando de como a gente pode empoderar as pessoas, de como a gente pode melhorar a vida das pessoas através da sua carreira, através da sua vida profissional e também através da sua vida pessoal. E aí eu queria começar com você, Tuti, falando Sim, justamente uma questão que a gente discutiu nos bastidores, que muita gente, quando fala de inteligência espiritual, liga a religiosidade. Agora mesmo nos bastidores a gente estava falando isso, a Renise até colocou, né, para uhum. clarear. Eu acho que a gente poderia começar por aí. O que você acha? Já para desmistificar um pouquinho Acho esse tema, bacana. que é um tema super importante, inclusive no mundo corporativo hoje, muito falado. Cara, a Exato. palavra é sua agora. A palavra é nossa. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está presente, boa noite, Ari e Renise, um prazer estar com vocês de novo, né? Dessa conversa tão gostosa, um assunto tão importante. E, assim, antes de mais nada, eu já queria provocar a participação do pessoal, e um vai ajudando o outro aqui, dá uma olhada no YouTube ali, porque tem um delay, já que o tema é relacionando inteligência espiritual com qualidade de vida. Coloca aí, você que está nos assistindo, coloca aí de onde você está falando, seu nome, de onde você, e a cidade de onde você está falando, e o que é qualidade de vida para você. Em poucas palavras, o que é qualidade de vida para você? Porque a gente vai tentar fazer o link com aquilo que vocês colocarem aí e com o tema da noite. Mas eu vou, então, introduzir o assunto e depois aí os colegas vão complementar e a gente vai conversar aqui como se a gente estivesse A na gente sala, prometeu que né? não vai te interromper, então já te interrompi Ah, para dizer que isso não é verdade, né, Renise? A gente combinou de ir a qualquer momento, eu e a Renise, a gente vai, eu acho que vai vocês já deviam fazendo. começar dando boa noite, que a Renise dá uma boa Deixa noite eu Renise, dar também. boa Renise, dá noite, boa noite então, então, Isso. antes Renise. Eu sou da tão gente indelicado, abrir. eu não sou formado em mestre de cerimônias, então, infelizmente, eu sou péssimo para isso, viu? Então, a nossa ideia é esse bate-papo informal que você está ouvindo aí agora, semanalmente. A gente gostou tanto do que a gente fez no Masterclass que a E gente ao vai vivo, fazer né? E ao vivo. Aqui, Paulo não ao estamos vivo. gravados, a gente está aqui Diz ao que vivo, quem É, cada um sabe faz na. ao vivo, né? é ao É, vivo. E a gente vai fazer toda segunda-feira às 20h30. Então, marca aí no alarmezinho do seu celular para estar com a gente. A gente vai dar dicas em todas as áreas da nossa vida como um todo para empoderar profissionalmente você. Então, venha com a gente. É isso aí. Bom, gente, então assim, vamos começar falando um pouco sobre. Ah, não esquece de anotar aí, o que é qualidade de vida para vocês, hein? Já vi que tem psicólogo aí,
Já estou sacando o pessoal que está entrando. Vamos falar um pouco primeiro, já que a inteligência espiritual, né, como a inteligência espiritual pode nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, vamos falar rapidamente o que é inteligência. Inteligência, para falar bem no popular, assim, é algo que a gente usa para resolver um problema. E a gente tem vários tipos de inteligência, então, só citando algumas, a inteligência lógico-matemática, que você usa para fazer conta, para calcular alguma coisa, né, para ser um raciocínio lógico, como você está jogando xadrez, por exemplo, ou mesmo quando você está conversando com a sua esposa, tentando ganhar nos argumentos com ela, você está usando a sua inteligência lógica também, matemática. Tem a inteligência linguística, por exemplo, que você usa para resolver qual problema? O da comunicação, se comunicar bem, entender o que você está lendo, se expressar bem, usar as palavras com maestria. Tem a inteligência musical, que você usa para compor uma música ou para entender algo que foi composto nessa área musical. Enfim, tem várias inteligências. A emocional, que nós ainda vamos ver com mais cuidado aqui, que o Ari até citou no início, né? Mas que, bem resumidamente, é você compreender aquilo que você sente, as suas emoções, compreender também o que o outro está sentindo, as emoções, e às vezes até o pensamento dele pelas expressões do rosto, por exemplo. Isso acaba te motivando a ter um bom relacionamento social, inclusive porque você usa a empatia para se relacionar. Então, a inteligência emocional nos ajuda nisso. Mas e a inteligência espiritual? Ela serve para quê? Então, a inteligência espiritual, ela tem muito a ver com o sentido, porque a gente tem necessidade de que a nossa vida faça sentido. Não está nada fácil, né? Não sei se para você está. Para nós tem sido um desafio, a vida como um todo e a vida durante a pandemia. Então, tantos amigos que se foram, tanta dor que a gente vê, a situação como a gente observa as coisas à nossa volta. Então, a gente tem como ser humano essa necessidade de que aquilo faça sentido, compreender o sentido maior das coisas que acontecem conosco, de estabelecer algumas conexões, sabe, de nos ligar ao sagrado. Isso é algo muito, muito humano. Aliás, se a gente for falar de inteligência, de espiritualidade, melhor dizendo, eu posso falar em espiritualidade vertical, só para a gente ir para a pergunta do Ari agora, daqui a pouco, que é aquela minha ligação, a minha com o sagrado, com o divino, com o eterno, com a verdade, seja como você queira chamar. Mas a espiritualidade envolve também aquela conexão horizontal, eu com você que está me ouvindo, eu com o meu irmão que está lá na África, que eu nem conheço, eu com a humanidade. Também existe esse outro aspecto da espiritualidade e da inteligência espiritual. E por isso que ela pode ou não envolver religião. É diferente de religião. Eu posso usar a religião como expressão da minha espiritualidade, como cultivo da minha espiritualidade ou da minha inteligência espiritual, mas não necessariamente. Eu posso cultivar, nós vamos falar sobre isso mais para frente, a minha inteligência espiritual, ainda que eu não me dedique a uma prática formal religiosa, por exemplo. Então, gente, assim, para a gente introduzir esse primeiro momento, todos nós somos dotados de uma capacidade potencial nossa de ampliar essa nossa visão da realidade, da vida. Nós temos essa capacidade como potencial. Alguns cultivam e desenvolvem mais, outros não. E se a gente pensar, por quê? Porque quando a gente fala em inteligência envolve certas habilidades, certo? Então, inteligência lógico-matemática, por exemplo, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que tá, envolve a de fazer contas, de fazer um raciocínio abstrato. Isso, se é habilidade, pode ser treinado. E eu não sei se meus amigos aqui concordam, essa é a grande, maravilhosa e apaixonante beleza do desenvolvimento humano. Porque nós descobrimos, à medida que a gente vai estudando cada vez mais, que nós podemos ser melhores a cada dia. Que nós somos seres caminhando, estamos sempre num eterno vir a ser, né? Nós estamos nos construindo, como se nós fôssemos um edifício, colocando os tijolos nele mesmo e se fazendo uma impressora 3D espiritual, sabe?
a gente está se fazendo todos os dias, a todo momento. Então, quando você foca num tipo de inteligência que você resolve cultivar, você pode fazer isso, você pode fazer exercícios e desenvolver essa inteligência. E a gente, queridos, meus amigos, nós estamos precisando muito desenvolver essa inteligência espiritual. Essa noção de que nós fazemos parte de um algo maior do que nossas quimeras, nossos desejos apenas pessoais, de que nós estamos todos conectados uns com os outros, dependemos uns dos outros, não seremos felizes sozinhos, enquanto tiver gente infeliz à nossa volta, isso de alguma maneira nos afeta, e que cada ato nosso pode reverberar nessa sociedade, nesse mundo melhor. Então, assim, eu vou definir o que é inteligência espiritual, falar um pouco mais, mas eu gostaria de ouvir os universitários para não ficar falando sozinho aqui. Tuti, tomar uma água. O que o Ari colocou no início, só complementando, né? A religiosidade, então, ela envolve o quê? Todo um sistema de culto, de doutrina, né? Ela é compartilhada por um grupo, tem características próprias, comportamentais, sociais, tem a doutrina, né? Valores específicos, e aí ela aproxima o indivíduo do sagrado, do transcendente. Isso é religiosidade. Mas o que a gente está falando hoje é espiritualidade. Então, espiritualidade, ela está relacionada com o transcendente, mas as questões estão ligadas a quê? A significado, como tu te falou, a propósito de vida, a valores humanos, né? Sim. Amor, compaixão, empatia, a própria responsabilidade com o outro. Tu te falou que ela é vertical ou horizontal, né? O outro está envolvido, esse cuidado, essa sabedoria. Então, é maravilhoso e nós podemos desenvolver cada vez mais, né? Muito bom. Então assim, para a gente aquecer um pouquinho, eu vou trazer o público, né? Porque tem várias pessoas aqui dando boa noite, né? Então, vários alunos, amigos, tal. E aqui nós temos uma sorteada no nosso último encontro, né? Que foi a Masterclass. A Dedé tá aqui, ó, dando boa noite também. Aí outras pessoas, Ronange, uma galerinha bem legal. E aí a Ivani, qualidade de vida é viver em plenitude com seu propósito, dar significado ao seu bem-estar físico e emocional. Legal. Israel, qualidade de vida para mim é um conjunto de escolhas que de bem-estar físico, mental e espiritual. A Ana Azevedo, acho que a pandemia, de um certo modo, teve como um de seus reflexos a aproximação da família, minha ligação com as outras pessoas. E a Dedé, qualidade de vida é bem-estar com a integração corpo, mente e espírito. Somos seres integrais. Quando um dos elementos está em desarmonia, todos os outros sentem seu reflexo. Iracema, qualidade de vida é ter paz, ter tempo para estar com quem amo e tempo para me dedicar ao outro. Eu acho que isso foi uma declaração de amor, não sei. Eu fiquei com essa sensação. Olha, eu arriscaria... Bastante gente participando, hein? Bastante gente participando. Eu arriscaria, Ari, unir a declaração de amor da Iracema com a declaração aqui do Israel, né? Que é escolhas. Porque o Israel escolheu a Iracema, né? Eles são juntos, são parceiros. A Iracema é minha irmã. Bom, gente, eu não vou falar o nome de todo mundo. Eu vi aí que tá a Ana, né? Ana, Tuti, o seu livro está a caminho, viu, Ana? Tuti, só para deixar claro, pelo amor de Deus, eu não estou querendo comprometer tua irmã, estou imaginando que não é tanto isso. Um como o outro tá aí, um manda uma mensagem, o outro manda uma mensagem dessa. Eu tô indo na provocação. Eu já achei que a live já serviu aí para uma grande declaração pública. E serviu. Então, bom, gente, ó, eu estava falando, eu não vou falar o nome de todo mundo, que eu não consigo ver e nem dá tempo, mas estou vendo aqui, Vani, a Tereza, a Clara, minha filha, e outros. Beijo para todos. Ó, tanto a questão da inteligência espiritual hoje está vinculada a um outro campo que não só o da religião, que cientistas transformaram, estudaram, melhor dizendo, as habilidades necessárias, as habilidades envolvidas nessa inteligência, na inteligência espiritual, e chegaram a 21 habilidades. Não vou falar delas, mas só para vocês entenderem, que até deixei o livro aqui para mostrar, que tem esse livro aqui, ó, SQ21,
ele ainda não tem em português, são as 21 habilidades da inteligência espiritual. SQ porque é Spiritual Quotient, é quociente espiritual, que nem tem o QI, agora tem o QS, né? O que em inglês seria o SQ. Então, a autora, ela primeiro, olha só, olha a definição de inteligência espiritual para vocês não acharem que é molezinha, tá? Inteligência espiritual é a capacidade de agir com sabedoria e compaixão. Repito, capacidade de agir com sabedoria e compaixão, mantendo a paz interior e exterior, independente da situação. Então, assim, não é só ter sabedoria e compaixão, manter a paz. É em todos os momentos, é independente da situação. Essa é a meta, né? Não quer dizer que a gente, né? Vamos fazer uma meditação hoje, já, amanhã já pode cair o mundo que eu estou em paz. Essa é a meta, é aquilo que a gente estava dizendo. A gente é um vir a ser, a gente é um ser em construção. E nós estamos num momento que a gente chama de uma encruzilhada evolutiva, em que, sim, sabe, a gente precisa se reconectar de novo, horizontalmente, com o meu próximo. Eu preciso enxergar o meu próximo com empatia e compaixão, como ele diz aqui. Eu preciso me reconectar com a natureza, parar de destruir, porque senão não vai ter para nós, né? Eu preciso me reconectar comigo mesmo, como a Denise falou, com os meus valores, reassumir quem eu realmente sou e buscar uma palavra, uma expressão que eu acho muito bonita, eu gosto de usar quando a gente fala em inteligência espiritual, que é o eu autêntico. O que é o eu autêntico? Esse é tema também de um curso que nós estamos montando, que é o autoconhecimento, né? Mas vamos falar um pouco. É o eu, é o seu verdadeiro eu, aquilo que você realmente é, que você, como a Renise falou na live dela, eu estava lá, viu, Renise? Você desembrulhou, né, a caneta, né, que você colocou. Quando a gente desenvolve, que nem a gente desenvolve uma bala, um bombom som de valsa, antigamente, né, que agora mudou, você tira aquilo que envolve, então desenvolve. Então, quando você desenvolve os potenciais que você traz, e todos trazemos, e você assume esse eu autêntico, mas não é fácil assumir o eu autêntico. Por que é tão difícil? Porque a gente tem certos condicionamentos sociais, psicológicos, culturais, então a gente quer imitar alguém, ou a gente segue uma corrente sem pensar, ou a gente finge ser o que a gente não é para conquistar determinadas situações, e nesse meio de caminho, às vezes a gente se perde, esse eu autêntico se perde. Então, primeira coisa já, primeira dica, digamos assim, para a gente melhorar a qualidade de vida, usando a inteligência espiritual, é ir além da emocional. Emocional é, eu reconheço que eu estou com ciúmes nesse momento, né? Isso é ciúmes. Além disso, aí eu vou trabalhar num patamar acima. É isso que eu quero para mim? Ser um ser ciumento e que tem arroubos de irritação por causa do ciúme. Eu quero trabalhar algo mais ligado a um propósito, a um valor. Eu quero me fazer melhor a cada dia. Então, eu preciso marcar esse encontro comigo. E aí tem várias maneiras, né, Ari? No final, a gente fala um pouco mais sobre a questão da meditação. Mas é assim, antes de falar qualquer outra coisa, a dica que eu poderia dar de mais prática para a gente não estender tem a ver com o seguinte: o mundo está complicado, a vida é complexa, relacionamento é complexo, e a gente está tentando resolver isso buscando no ego recursos que o ego não tem. Então, se eu pudesse resumir o segredo dessa live, seria nisso. Vamos observar, depois eu vou comentar mais para frente, mas falando de maneira bem geral, vamos observar se nós estamos dando mais espaço para aquele eu autêntico, aquele eu mais sábio, mais sereno que nós trazemos em nós, ou se quem está na direção é o ego. Porque o ego, ele tem utilidade, sabe? Porque o mundo, assim, ele, como eu falei, é complexo, as pessoas tentam puxar o seu tapete, é verdade. Você não pode sair por aí, né, que nem um alegre inocente. Você tem... O ego, ele pode ser um bom ajudante nas questões, que eu digo, do mundo tridimensional. Mas ele tem que estar no banco do copiloto, sabe? Te ajudando, olha, cuidado ali, ó, aquele cara tá
não está sendo honesto com você. Olha, essa situação não é legal para você. Mas quem tem que estar na direção é o eu autêntico, ou o self, ou o eu superior. É você na sua essência maior, mais elevada, aquilo que você traz de melhor em você. Porque o ego, gente, ele é barraqueiro, ele é fofoqueiro, ele gosta de conflito, e ele confunde a gente. Então vamos colocar ele no lugar certo. Ó, o ego, fica aqui do Renise, lado e... hoje o Tuti está inspiradíssimo, porque Eu tô vendo. ele considerou o ego, ele colocou o ego como barraqueiro. Do ponto de vista neurocientífico, ele conseguiu conceituar o ego de forma brilhante. Ah, então fala aí, Muito complementa aí, legal. quero saber, eu Incrível. quero saber. Muito legal. Porque Estou gostando muito, Tuti. muito mesmo. Poxa, Muito bom. você coloca essa questão do barraqueiro e tem muito a ver, né? Porque o que Diga. acontece muitas vezes, e aí tem um pensamento junguiano dessa coisa das máscaras, né? Que a gente faz, de certa forma, uso delas para se adaptar aos diversos meios. E muitas vezes esses meios acabam fazendo com que essas máscaras colhem no nosso rosto, né? Colhem na nossa essência. Se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, a gente poderia talvez fazer uma metáfora com uma energia, né? Com a alma. Então, assim, se a gente pensar que existe uma energia, ou seja, algo que é essencial para a sua matéria, a partir do momento que essa energia se constituiu da sua matéria, essa matéria vai se moldando conforme as superfícies, como a água que vai percorrendo um rio e vai se moldando com as rochas e assim por diante. Então, nós vamos nos moldando aos intempéries, né, as dificuldades, então a gente vai ficando reativo porque alguém, como você falou, puxou o tapete, aí você já não confia tanto nas pessoas. Veja, a tua essência seria para confiar nas pessoas, porque se nós somos espelhos e eu não confio no outro, é como se eu também não tivesse autoconfiança. E é um pouco disso. Na prática, conforme a gente vai abandonando a nossa essência do que seria essencial, de fato, essa energia, essa vibração, né, que origina a matéria, aí de repente a gente começa a viver um momento que a gente está preocupado mais com os morros e montanhas que vão vir pela frente desse rio do que efetivamente ser o rio, né, de fluir o tempo inteiro indo para o caminho que nos foi colocado. E eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da essência, né, da essência de ser um rio. Então, se a gente fosse pensar, a Ronange está aí, também já mandou uma mensagem, daqui a pouco a gente lê mais mensagens, mas a Ronange fala que gosta muito das metáforas que eu uso. Para mim, me veio com a fala do Tuti essa metáfora do rio. Né? Se nós somos fluidos e nós somos flexíveis a ponto de nos moldarmos aos diversos territórios que vêm pela frente, a gente tem que tomar muito cuidado para não congelar nos territórios que nós passamos. Porque às vezes eu vou conviver com pessoas e essas pessoas nos moldam de tal forma que a gente fica represado. E aí a gente vira uma represa linda, né? Que gera energia, mas para os outros. Porque uma represa, ela não é um rio, né? A represa é um rio preso. Então, se a gente for pensar nessa inteligência espiritual que o Tuti traz para a gente teria que pensar como implodir essa represa e voltar a ser essa fluidez, essa energia desse rio. O que você acha, Tuti? Minha metáfora também foi mais ou menos no nível do teu ego Nossa, barraqueiro ou não? você também está inspiradíssimo. A sua metáfora do Rio, acho que veio para realmente fortalecer a do Tuti, né? E trazer nessa questão da fluidez, né? De você não estar represado e, na verdade, você está solto, fluindo, né? No ser autêntico. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou na semana passada, do autoconhecimento, de você se permitir ser você mesmo e navegar nesse rio vivendo intensamente. Que aí a diferença daquele que não desenvolve é aquele que sobrevive, né? Aquela Exato. pessoa que não busca. Até porque, Rê, dentro dessa metáfora do rio e da represa, claro, você tá lá na represa e você é um rio, só que a água tá fluindo muito pouquinho, né, para poder gerar aquela energia, então ela tá represada. E aí, de certa forma, a gente fica realmente preso, a gente acaba Sim. não fluindo, né? E esse é o problema de não viver a sua espiritualidade nesse sentido. Por isso que não tem nada a ver com religiosidade. Às vezes a gente vai fazer um treinamento, por exemplo, tem uma disciplina ou outra
numa pós, aí a gente vai falar de espiritualidade, as pessoas acham que a gente vai tocar na questão da religião, que também não teria problema algum, né, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista até científico. A grande questão aqui, a gente entender que a gente está falando de algo que transcende ser uma represa, que é assim, a represa existe porque tem um rio. Se o rio seca, a represa não tem mais finalidade. E aí as pessoas vão embora procurar outro rio. E aí a questão é, se você continuar esse rio e continuar secando, né, sendo uma represa, vai chegar um dia que simplesmente você desaparece. E aí as pessoas que estão aproveitando da sua energia, que estão sugando a sua energia, desaparecem da tua vida. Então a gente tem que pensar também por esse lado da espiritualidade, se não é o caso de a gente começar a ser um rio e não ficar preso numa represa, não ficar preso nas intempéries que esse rio enfrenta, que é o que o Tuti falou, a questão da resiliência. Muito Desculpa legal. te interromper. A gente falou que um ia interromper o outro, porque hoje live... Não, imagina, gente. Live é um bate-papo, né? Essa sua fala me deu até um insight aqui de algo que eu ia falar mais na frente. E me lembre no final de falar da espiritualidade no mundo corporativo. Porque quando a gente fala em inteligência emocional, né, você falou da água que atravessa os obstáculos, né, e vai vencendo esses obstáculos. Então, me lembrou das batalhas que a gente enfrenta na nossa vida. E com a inteligência emocional, eu aprendo ou desenvolvo habilidades para como eu enfrento essas batalhas, tá? Como eu me porto, como aquilo me afeta, como eu vou afetar o outro que eu quero ou afetar negativamente ou positivamente, né? Agora, a inteligência espiritual me faz escolher quais batalhas eu quero enfrentar. Essa é a grande diferença. Então, quando você acessa, porque a Ronan Just, né, que falou que achou graça do eu barraqueiro, porque eu até... Nós dois e a plateia toda também. Nesse livro aqui, que eu escrevi mais voltado para jovens, o Faz Sentido para Você, eu dou um exemplo que eu falo assim, olha, você, jovem, né, teve uma primeira namorada, foi apaixonado por ela, e ela conheceu seu melhor amigo e se apaixonou por ele, e te largou e você ficou com aquele trauma. Aí você está com outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, passaram-se os anos, você está no shopping, ela está atrasada para o encontro, aí você resolve caminhar, quando você vê ela lá longe conversando com o cara, que é o seu melhor amigo hoje, e tudo aquilo volta. Né? Então, inteligência emocional seria, peraí, eu estou sentindo ciúmes, porque já aconteceu isso e isso comigo, né? Eu criei esse trauma, mas não é a mesma pessoa. Agora, a inteligência espiritual faz você ir além disso, né? E se colocar no seu ser sábio, e não o ego. Porque se você trouxer o ego, mesmo contido, vai chegar em lá e vai falar assim, por que você estava conversando com o fulano? Né? Com aquele tom já... Né? Então, é nesse sentido, o ego, você tem que tomar cuidado. E, aliás, eu vou falar de duas habilidades aqui, da SQ21, que eu citei, a número 5, por exemplo, consciência do ego e do eu superior. Uma das habilidades de quem tem inteligência espiritual, e vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão pensar isso várias vezes, saindo daqui, vamos supor que bate na porta da Renise, as crianças gritando, vem aquela irritação, e ela tem vontade de fazer algo, ela vai falar, peraí, quem está querendo reagir aqui? O meu eu autêntico, superior, ou o meu ego? É o meu orgulho ferido ou é realmente a vontade de orientar meus filhos? Né? É o meu desejo de poder ou é realmente a mãe querendo educar os filhos? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Quem que está dirigindo? É o ego ou é o eu superior? E um segundo exemplo, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é importantíssimo no momento que nós estamos vivendo, e é muito difícil, é a habilidade 7 aqui, ó, consciência da visão de mundo e dos outros. Para vocês terem uma noção de como isso é profundo, quando a gente detalha as habilidades lá quando a gente faz o assessment do SQ21, então primeiro item, eu reconheço que eu tenho uma visão de mundo. Isso já é um avanço, você admite que você tem uma leitura do mundo, que não é porque o segundo item é, eu reconheço que o outro também tem uma visão de mundo. Aí isso vai aprofundando, eu respeito a visão do mundo dele, inclusive quando ela é totalmente contra e oposta à minha. Então, isso vai num nível
que, assim, se a gente chega lá em Jesus, tipo assim, ó, eu amo o meu inimigo, sabe? Vem isso. Então, é um desafio. Tuti, só Falem aí, para gente. ficar bem claro para todo mundo, ele falou de assessment. Então, o que é o assessment? Então, a gente tem vários tipos de assessment, né? Quem não está acostumado com essa linguagem, né? Está vindo agora com a gente. Então, a gente tem, por exemplo, um mais conhecido, que é o assessment comportamental, que é o DISC. É bem badaladinho, né? Comportamental. A gente tem um assessment de competências também, que é bem usado em empresas, que é o soft skills. Eu vou ver, né? Enquanto hard skills é a competência técnica e o soft skill a competência. E o assessment a que o Tuti se referiu agora é o espiritual. Então, dentro do SQ, né, a inteligência espiritual, a gente tem 21 que são analisadas. Então, a gente, entre aspas, faz um teste, né? E você vai marcar o mais autêntico possível, porque isso tudo vai ajudar no seu autoconhecimento, que vai levar ao seu desenvolvimento. Então, você vai marcar para ver quais daquelas que você tem mais desenvolvido, né? O Tuti já fez esse teste, eu também já fiz, né? A gente fez num MBA da Franklin Covey e tal. Então, é muito interessante, e é o que ele falou, esse livro foi em inglês, o Tuti penou para traduzir, para fazer, para trazer. Ele vai... Hoje, aqui na live, não dá para aprofundar tudo, mas ele está trazendo para explicar exatamente isso. E aí, juntando as metáforas, né, para que a gente, através dessas características, não permita que o ego venha tomar conta, né, que o nosso eu aí bagunceiro, e que a gente flua como um rio, como trouxe o Ari, né? E aí eu estava falando naquela hora que a gente apenas não fique aí nessa vida de sobrevida, eu estou sobrevivendo de qualquer maneira, não. Eu vivo com intensidade no melhor do meu eu autêntico, do meu self, daquilo, né? É mais ou menos isso aí. Legal, ó, vou aproveitar então aqui uma brechinha aqui para falar, ó, o Alberto Centurião, muita presença de espírito nos comentários. Ana Azevedo, religiosidade, nossa ligação com um ser superior e seus envolvimentos. E inteligência espiritual, nossa ligação com o próximo. Acho que é assim, né? Aí a Ronange, qualidade de vida é estar integrado com o momento que está vivendo, se sentir feliz com o que tem, buscar realizar as metas e que se propõe a alcançar. Ana, um tema que acho legal, mas não sei se já falaram, a gente ainda não falou, que é constelação familiar, a gente vai abordar um pouquinho sobre essa questão. Acho que foi um dos propósitos da pandemia, que é o autoconhecimento, né, que ela coloca aqui. Ego barraqueiro, poxa, isso é muito legal, vou usar isso, a Ronange fala, né. Ronange, mestre, você ensina muito com as suas metáforas, amo. Ana, é a história do porco-espinho, que para estar em contato com os da sua espécie, deixa de viver o seu eu de forma plena para estar em contato com os outros. E a Tânia, o livro do César também fala muito bem sobre o eco. Bora lá, Tuti. Então, gente, e quando a gente vai desenvolvendo a inteligência espiritual, coisas que são muito sutis, mas que vão se descortinando, nos ajudam a desenvolver outras emoções, como, por exemplo, gratidão, que é uma das principais emoções ligadas à sensação, ligadas à construção do bem-estar. Gratidão. Mas também a gente desenvolve a amorosidade, a gente acaba desenvolvendo uma vontade de estar de trabalhar no coletivo por um bem comum, por exemplo. Porque se lá na inteligência emocional, conforme eu me conheço e aprendo a ler as emoções do outro, isso favorece o meu relacionamento social, com a inteligência espiritual, eu vou além disso e tendo a caminhar a ser uma presença espiritual. Em que sentido? Alguém que não só se relaciona bem, mas que atua como, acho que é o Franklin, o Stephen Covey chama de figura de transição. É alguém que ele chega num lugar, a situação é X, e ele transforma a situação em X mais alguma coisa, ele agrega, ele transforma aquela situação para melhor, para mais paz, por exemplo, mais entendimento, mais diálogo, né? Então, essa presença espiritual, gente, se a gente for pensar, cada um aí
pode até escrever se quiser, pessoas que a gente reconhece que têm essa inteligência espiritual, que têm essa consciência do universo, essa consciência do tempo, porque a imaturidade espiritual às vezes faz com que a gente queira, por exemplo, que a lagarta vive de borboleta sem passar pelo casulo, né? Então a gente força situações e mata a borboleta. Já devem ter visto o livrinho para criança, que a criança curiosa foi ajudar a borboleta. Ah, deixa eu tirar ela logo do casulo, e com isso a borboleta morre, porque aquele tempo fortalece as asas, aquele exercício que ela faz para sair, tem o mesmo pintinho bicando o ovo, né? Então, quando a gente tem essa consciência que as coisas têm um ritmo, que a vida ela é cíclica, as coisas têm o seu tempo de ápice, depois cai, começa de novo, os ciclos da vida, tudo isso vem com a inteligência espiritual. Então, se vocês quiserem anotar aí, os participantes, pessoas que você acha que tem, que para vocês são modelos, né? Pode ser o seu pai, pode ser sua madrinha, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, pode ser o Chico Xavier, pode ser o Papa. Cada um tem aí o Gandhi, né? Tem seus modelos, mas a gente já tem aqui, tem pessoas com essa consciência que demonstram. Eu sempre falo isso para os meus alunos: olha, se um ser humano foi capaz de um feito X, é porque nós, seres humanos, temos isso como potencial. Não quer dizer que todos vão conseguir agora, desenvolver agora, mas é potencial. Então, se alguém foi um Gandhi, ou um Chico de Assis, né? Então, significa que nós temos em potencial essas forças internas que a gente pode trazer à tona se a gente cuidar disso. Então, só meninos, falta falar do cultivo e da parte das empresas, mas eu quero saber de vocês aí. Então, eu quero aumentar um pouquinho a sua pergunta. Você pediu para que eles pensassem em uma pessoa que para eles é importante. E aí você citou a figura de transição do Steve Covey. Então, faça essa reflexão também. Quem na sua vida foi uma figura de transição? Alguém que, num momento, clareou, te trouxe mais consciência e fez que, a partir dali, você caminhasse de uma forma melhor, amadurecesse. Quem foi uma figura de transição na sua vida? Ok? Boa. Quer falar, Ari? Olha, eu estou aqui absorvendo o que vocês estão falando, né? Uma aula, né? Essa live, mas eu fico imaginando, eu sempre, como eu apresento lá o Pessoas de Valor, né? O programa na Santa Cecília TV, eu sempre entrevisto as pessoas e fico pensando assim, o que o telespectador quer perguntar ou quer saber? E eu fico pensando, as pessoas que caíram na armadilha de ler a propaganda de divulgação dessa live, que fala o seguinte: como melhorar a qualidade de vida com a inteligência espiritual. E eu acho que, não querendo acelerar os processos, mas a gente poderia caminhar para isso. Por quê? Porque senão a gente vai ficar definindo e trazendo alguns conceitos ou filosofando, mas quem pegou o tema e quer pensar, tá bom, como que eu vou melhorar a minha vida? E mais que isso, como eu vou melhorar a minha qualidade de vida com essa tal de inteligência espiritual? Quem que poderia ajudar nessa questão? Senão vai ficar parecendo propaganda enganosa. Sim, sim. Posso começar? Por favor. Olha, vou falar que nem vendedor. Faz quanto que eu estou vendendo a inteligência espiritual? Você está se sentindo ansioso? Primeiro, a inteligência, quando a gente cultiva a inteligência espiritual, porque assim, a gente está falando como isso pode nos ajudar a ter qualidade de vida. E depois nós vamos dar algumas dicas de como cultivar isso. Agora, o trabalho tem que ser feito, pela pessoa, certo? Então, quando a gente tem o trabalho, se interessa pelo assunto, vai pesquisar e resolve, de fato, cultivar a nossa inteligência espiritual, o primeiro grande benefício é que ela amplia os benefícios da inteligência emocional. É o primeiro. Tá? Eu tentei demonstrar isso de maneira indireta, mas é o primeiro. A inteligência espiritual amplia. Então, se você está se autoconhecendo, seguindo os conselhos da inteligência emocional, com a espiritual você vai no eu mais profundo. Se você está tentando entender as outras pessoas, com a inteligência espiritual você não só entende, você vai na direção da compaixão.
eu diria da sororidade, como dizem as mulheres, ou da fraternidade, né, de reconhecer no outro um irmão. Então, isso é um avanço, gente. Isso já é um benefício, porque a nossa sociedade está precisando se ver como irmão, como irmãos, já estamos precisando. Bom, além disso, como eu falei, conforme você desenvolve essa presença espiritual, essa sabedoria que você acaba carreando para você mesmo, conforme você desenvolve a inteligência espiritual, ela te traz mais serenidade. Não sei se vocês sabem, mas o estresse, as doenças cardíacas são responsáveis por doenças e mortes no mundo inteiro. Então, se você consegue ter mais serenidade, se você consegue, como a gente vê na inteligência emocional, e a Renise também falou na live dela segunda-feira, aumentar o tempo de resposta, né? Então você vai dar respostas mais sábias. Se você consegue vincular mais conscientemente aquilo que você busca, faz, e com seu propósito, né? Para começar, se você consegue vislumbrar esse propósito, não como a gente disse semana passada, não como uma obrigação que hoje eu tenho que saber meu propósito, mas como um processo, um caminho de identificar. Vamos mudar, em vez de falar de propósito, qual é o meu papel aqui, qual é a parte que me cabe aqui, o que a vida quer de mim, qual é a minha contribuição, tá? Quando a gente fala de sentido, a gente está falando no que eu vou dar para a vida. Então, a inteligência espiritual te leva para essa esfera. Isso te traz uma certa paz até quando a coisa lá fora está muito agitada, porque essa paz ela começa a vir daqui de dentro, do seu ser mais sábio, da sua porção mais sábia. E aí, claro, da sua conexão com o sagrado, que para você pode ser Deus, para outros é o universo, é a natureza, e muitos se ligam, como eu falei, com o irmão mesmo, com o trabalho de amparo ao próximo, aquilo traz para ela uma energia. Além disso, ao reduzir o estresse, você também se coloca numa posição de mais saúde, né? Porque o estresse desequilibra todos os sistemas do seu corpo e até da sua psique. E, de certa maneira, isso já me faz entrar na questão das empresas, Ari, porque é a mesma coisa. Tá? Num ambiente num ambiente empresarial, mas o que tem inteligência espiritual com empresa? Tem tudo a ver, e tanto tem a ver que palestrantes lá nos Estados Unidos, onde eles ganham dinheiro mesmo, é no mundo corporativo. Bom, lá eles ganham eles recebem muito dinheiro para pesquisa de grandes milionários, mas onde eles obtêm algum retorno financeiro é nas empresas, porque as empresas perceberam, olha, o ser humano está adoecendo e é o ser humano que faz a empresa. Nós precisamos cuidar desse ser. E esse ser não é só corpo e mente, tem algo mais ali, né? Que é essa busca de sentido, essa transcendência que todo ser humano tem. Então, os grandes benefícios para nós são esses, a gente alcançar esse estado de mais calma, tá? Que nos ajude a atravessar, como nós estamos agora atravessando, senão, né, como diz o Viktor Frankl, o sofrimento sem sentido é igual a desespero. Sofrimento sem sentido igual a desespero. Então, para a gente não cair no desespero, a gente precisa encontrar o sentido no que a gente está vivendo. E é a inteligência espiritual que nos ajuda. Renise, aí me vem a questão, não querendo abraçar com a psicologia, mas aí ele acabou de citar o Viktor Frankl e aí fala essa questão e vem o ego bagunceiro. Eu fico imaginando então que nesse momento ele está falando do ego surtado de vez, né? O que você pode colaborar? Surtado na pandemia com... Porque aí deixou de ser bagunceiro para realmente implodir a casa, implodir as amizades, implodir tudo, né? Aí deixou de ser bagunceiro para ser surtado. Como que você pode colaborar também, Rê, para a gente Quando poder você está dar ouvindo umas alguém dicas que para as pessoas? dessa forma que ele resumiu, né? E alguém que vem interno, essa paz interior, alguém que é carismático, você mesmo vai desativar as áreas do seu cérebro, indo aí um pouquinho para a neurociência, né? Que tem a ver com esse julgamento crítico, né? E aí eu quero que a gente tenha muito cuidado com o horário, porque hoje nós vamos ter uma meditação conduzida pelo Ari, e a meditação ela reduz exatamente essa vigilância do cérebro, né, sobre os nossos pensamentos, e é por isso que ajuda nessa parte espiritual. E com certeza, quando eu tenho um ser
espiritualizado, né, sabendo fazer as escolhas mais assertivas, eu vou ter alguém que vai estar bem numa empresa. Quando eu cuido do eu, né, esse eu, ele vai transbordar. É a história da máscara no avião. Né? Eu vou pôr primeiro a máscara em mim, para depois cuidar do outro. Porque se eu puser no outro, podemos morrer os dois, né? Então, nesse sentido que eu acho que é importante, né? Quando você fala em meditação, quando você fala em oração, eu me lembro que eu questionava bastante isso, a oração ela vai recrutar as mesmas áreas do cérebro que você usa quando você medita e quando você fala com alguém que você gosta. Você falou hoje aí de uma declaração de amor, né? Então, quando você ora, se você olhar pela neurociência, são as mesmas áreas de uma conversa amorosa. É muito interessante, né? E eu quero que a gente faça isso na prática e que a gente reserve um tempinho para não perder essa oportunidade. Ou seja, se a gente fosse pegar aqui todas essas informações para quem está participando dessa live, naturalmente assistindo a gente agora ao vivo ou depois, a gente pode dizer que a inteligência espiritual tem a ver com um autoconhecimento mais profundo, e quanto mais as pessoas se conhecerem, melhor qualidade de vida elas terão. Seria isso, resumidamente? Assim? Exatamente isso. Se conhecerem e desenvolverem uma visão do mundo, dessa coisa de que a vida tem seu ritmo, que as coisas são processuais, existem os níveis de consciência. Então não adianta que eu queira que o meu vizinho pense como eu ou tenha os mesmos valores que eu, porque ele é uma pessoa diferente e talvez em termos de nível de consciência ele esteja num outro nível, e a pessoa que alcança uma maior inteligência espiritual, ela começa a compreender, sabe, embora a gente não quer vincular com religião, mas eu não tenho como não lembrar de Jesus, né? Quando ele dava lições que, tipo, quem tiver sem pecado atira a primeira pedra, um grande mestre que via ali a criança espiritual que estava ali, né? Não, ele não ficou lá julgando o Pedro porque negou, tal. Não, e a gente precisa desenvolver esse olhar, e esse olhar passa pela compaixão. A inteligência espiritual ajuda muito isso. Eu queria Para só mim mandar me um vem... abraço para você, citou o Alberto Centurião, desculpe, mas Uhum. eu esqueci de falar, o Alberto é colega nosso lá de São Paulo, ele é coach e consultor também. É muito legal que ele esteja aí com a gente. Falaria, Legal. desculpa. Tem várias pessoas aqui mandando mensagens, né? Então vou pegar um pouco mais a timeline aqui também, continuando aqui. A Ivani Amaro falando que quando eu dá lugar ao ego, sofre-se o egocentrismo ou umbiguismo, né? Como ela falou. Com a graça de Deus, a Ana Azevedo, né? Com a graça de Deus, tive a felicidade de nascer no lar onde meus pais, e principalmente Luiz Renato, meu irmão, que morreu, foram exemplos de vida, de caráter, de respeito ao próximo. A Ivani também, minha irmã mais velha, exemplo de espiritualidade e altruísmo. Um tal de César colocou que lindo, Ivani, você, né? Ronange, sou imensamente grata a esta transformação que Mestre Ari Brito causou na minha vida. Gratidão, Rô, obrigado. Acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, e aí me vem um pouco o filme Avatar, né? Quando fala de inteligência espiritual, para mim me lembra aquele filme que eu acho que a maioria assistiu, que é essa coisa de você estar conectado, né? Eu fiz um trabalho, né, e escrevi algumas coisas sobre essa questão da sustentabilidade, né, da responsabilidade socioambiental, tal, e eu fico imaginando, né, que a espiritualidade está muito ligado a gente pensar na responsabilidade social. A responsabilidade social, né, quando a gente pensa, por exemplo, em alguns autores, né, que é pensar que se você está consumindo muita água hoje, você não vai ter água para os seus filhos e netos, porque a água do planeta ela é finita. Se você acabar com o oxigênio do planeta, não vai ter planeta para os próximos. E isso é um pensamento espiritual. Quer dizer, não é um pensamento só de eu pensar nos meus pares. Eu tenho uma compaixão tão grande que eu me preocupo com a Renise, eu me preocupo com o César, e eu me preocupo, por exemplo, com a Érica, com a Maria Clara aqui próximos. Não. Eu já estou pensando que se um dia a Maria Clara tiver filhos, e aí os filhos dos nossos filhos, né, e os netos e bisnetos, eles forem viver nesse planeta, que planeta que a gente vai deixar para eles? Então a gente tem que estar conectado, inclusive com o meio ambiente, por isso que a responsabilidade socioambiental é tão forte também quando se trata dessa questão,
né? Porque a gente tem que pensar também na sustentabilidade. E aí me vem então lá na inteligência, que a gente fala muito da psicologia positiva, daquela inteligência da transcendência, né? De você sentir que tem vida numa árvore, que tem vida numa flor, que tem vida num inseto, uma formiga. Então, assim, a gente não precisa sair devastando o planeta que a gente vive para poder viver com mais conforto e acabar com um monte de espécies, né? E isso tem a ver com esse escopo de pensar mais macro, né? E é super importante a gente ter essa construção também, né? Eu acho que não pode deixar de lado. Eu sei que você citou alguns pilares, né, da inteligência espiritual, principalmente citando aí o 5 e o 7 que são importantes, mas acho que também tem que pensar um pouco do ponto de vista do macro, né? Que a gente fala de ter essa visão maior, de pensar quem é você nesse universo. E aí quando a gente fala quem é você, não só de autoconsciência, de eu vou meditar e vou entender quem eu sou, mas também de entender que a gente vive num planeta que depende de oxigênio, depende de água potável, ou seja, a nossa espécie só vai viver se tiver recursos, e esses recursos a gente também precisa preservar, tanto quanto preservar a vida do próximo. E a quem compete, né, Ari? Preservar. Então, é nessas pequenas coisas que está tudo isso, né? No desperdício, no olhar, né? Com esse olhar mais de futuro, né? Eu acho que a expressão de humanidade, né? De ser humano mesmo, que a gente tem maior é essa expressão espiritual. E a gente pensando nela enquanto uma transcendência. Me veio à cabeça aqui, Tuti, a questão do Ken Wilber, que ele faz na Espiral, né? E ele coloca exatamente algumas pessoas que chegaram a um nível muito grande, que foi citado aqui, né? De Jesus, de Buda, de Gandhi, né? Que exatamente nessa busca. E nós podemos fazer o nosso melhor aonde? Onde nós estivermos. Na família que nós estamos, na situação que nós estamos, né? Não importa o que você está vivendo, o seu momento, dentro de você está a resposta para você descobrir o que fazer para melhorar, para se aprofundar espiritualmente. E, na verdade, hoje é a primeira Power Live de uma série de que virão. Então, esse assunto está começando, porque ele é muito Ô Rê, profundo. por falar nisso, qual vai ser a próxima live e quando? Vamos lá, Então, você vai que tem ser uma toda agenda. segunda-feira, às 20h30. E aí a gente vai variando nos canais do YouTube, né? A gente fez essa no canal do Ari, na próxima vai ser no canal Coach Renise Gomes. E aí a gente vai falar um pouco do coach, porque o coach também ajuda a fazer esse mergulho, então a gente vai desmistificar, né? Tirar essa coisa aí que tá meio confusa. Na semana que vem a gente fala disso. Então, marque esse compromisso com a gente, venha se aprofundar toda segunda às 20h30. Por sinal, Rê, uma coisa que eu sinto também, acho que nós três conversamos muito sobre isso, né, nos bastidores aí das nossas lives, é que assim, as pessoas estão com muito preconceito, né, sobre várias coisas. Por exemplo, a gente fala de espiritualidade. A gente tem que ficar metade da live justificando o tema espiritualidade para não acharem que a gente está pregando. Esse é um ponto. Aí a gente vai falar de coach, ou de coaching. Aí fala, olha, a gente vai falar de coaching, olha, só que não é aquele coaching vagabundo, ou seja, uma coisa tal. Aí, assim, o tempo inteiro, né, tem coisas que foram caindo digamos, em lateralidades que não são interessantes, mas que acabaram lateralizando e acabaram, de certa forma, ficando pejorativos. Hoje eu tenho pessoas que são, por exemplo, no teu caso, você é psicóloga e você é coach. E aí, de repente, as pessoas ficam, é coach. Né? E, na verdade, né, é uma técnica, tem todo um estudo, é uma metodologia metodologia, e mais profunda, do que mas isso, foi quando a muito gente conversa, deputado, né? ficou Mas muito vamos deixar esse papo distorcido, para a né? semana que vem, porque a gente, Vamos, né, puxando vamos. o ser singular, então, como que melhoramos a nossa qualidade de vida? Cada um de nós, como você estava falando, evitando desperdício, esse olhar maior de um ser singular, que é complexo, está buscando significado para a própria vida Uhum. e transcendendo, né? Indo em busca de algo maior do que si mesmo, mas começando por si, né? Sim. Transbordando. É isso, Olha, então antes da gente olha, passar para o final, para a meditação. Quer falar, Ari? Fala. não,
Pode Eu falar. acho que a gente precisa meditar, né? Assim que o Tuti completar, Vou a concluir gente passar agora. por uma meditação com quem está Só conosco. comentar aqui desculpe, Tem uma uma... colocação do Vitor. Ele cita Simone, não sei se fala Biles ou Biles, sei lá, que desistiu das É Olimpíadas, Biles, é né? atleta, É, Biles. Aí entra naquilo que a gente falou mais no início, né? A gente começa a escolher que batalhas eu quero enfrentar. Então eu não vou só porque é aquilo que me dá dinheiro, porque é aquilo que todo mundo quer de mim. Em relação a mim mesmo, ao meu eu autêntico, entender, não, qual batalha eu quero seguir, a que causas eu vou me dedicar. Isso também envolve a inteligência espiritual. Gente, assim, existe até uma prática que a gente usa no curso, que é a árvore das práticas espirituais. Assim, tem, acho que umas centenas de coisas, leitura meditada, é muito interessante, mas vou falar algumas aqui que o Torrealba sugere, né? Então, sobre o cultivo dessa inteligência espiritual, porque você pode fazer curso, você pode ler livro, ajuda muito, inclusive quando a gente estiver com o nosso curso pronto, por favor, vai ser muito bom, mas o trabalho é seu, né? O trabalho final é seu. Então, a gente precisa criar, como eu sempre digo, espaços de solidão, espaços de autoencontro. Mas eu trabalho sozinho já, tá, mas você trabalha sozinho, mas eu falo por mim, né? Sempre ouvindo rádio ou no celular, né? Rádio é coisa de velho. Ouvindo o celular, ouvindo notícia, ligado em algo externo. Mas em que momento você com você? Que aí nós já vamos entrar já na meditação, né, Ari? As atividades de solidariedade. E principalmente quando você estuda, então, eu estou estudando lá, por exemplo, as habilidades. A Renise citou uma que é chave, que é suspender os julgamentos. Então, eu vou fazer um trabalho de rua com o pessoal da Cracolândia. Eu não vou julgar se ele está lá porque ele é um fraco, se ele está lá porque a família dele... Não... Eu vou estar lá por amor àquela criatura, querendo que ela saia de lá, se possível. Então, esse trabalho de solidariedade também ativa a inteligência espiritual. A meditação que o Ari já vai falar. Olha, uma que é uma delícia. Savoring musical. O que é savoring musical? A gente até usa isso na psicologia positiva. Que é você... Savoring, é saborear o momento. E, gente, assim, a gente pensa que saboreia, mas não saboreia. Um dia que eu estava no MBA, não sei se a Renise lembra, que foi o Helder que deu essa aula de savoring, e a gente tinha que fazer a lição de casa, era escolher um. Eu escolhi andar na praia sem pensar em nada a não ser no meu pé, na água, no momento presente, atenção plena, certo? Vocês acreditam, eu tenho 58 anos hoje, então eu tinha 55. Eu descobri naquele dia que a água de Santos é transparente, que eu sempre achei que ela era escura. Mas escura é a areia, a água não. E olha que eu fui muito na praia, assim, mas sabe, piloto automático. Então, estar presente. E o savor musical, o que é? Olha que delícia. Pega uma música que você gosta muito. Lá, pode ser uma brega, se você tiver da minha idade, gostar de Bee Gees, por exemplo, Elton John. Ou se você for mais novo, vai numa música que você gosta muito, coloca o fone de ouvido e ouve, sem mais nenhuma distração. Percebe os instrumentos, as pausas. Então, isso também te traz para a atenção plena. É uma maneira de você ativar a sua inteligência espiritual. O ócio criativo, o exercício físico. Né, se você faz estando ali presente, o filosofar, a gente perdeu o hábito de filosofar, de questionar, mas para isso, lembrando de novo que a Renise falou, suspender julgamentos. Como eu vou filosofar se hoje você fala A, o outro já te xinga de B, né? Não, mas como você realmente... Eu queria entender como você pensa, como você vê isso. E ouvir, tá? Isso também ativa. Então, a contemplação, nós perdemos um pouco essa coisa quando eu era jovem. Eu ia aqui em Santos, não sei quem é de Santos aí que está aí, eu ia na beira do canal 4, sentava ali onde hoje a água está tomando conta, e simplesmente eu ficava observando o mar por horas. A contemplação também faz com que a gente tenha esses momentos de contato com a gente mesmo. E se interessar pelo assunto, e estudar o assunto, e fazer os cursos de Ari, César e Renise, e fazer outros cursos que vocês acharem interessante. Conversa com a gente, quer indicação de livro, sei lá, tem aí nossos contatos, e é isso. Acho que já falei muito.
Tá sem partindo do som. princípio. Não, assim, partindo do princípio. Eu sempre deixo o microfone desligado para Eu tenho. para tomar um cuidado de não interromper o Tuti, porque a gente está acostumado tanto, né? Eu acho que é uma coisa de professor, nós três, né? A gente acaba querendo falar. Mas no curso de oratória, a gente fala muito isso, né? Quando um está falando, a gente também tem que provar esse autoconhecimento dizendo o seguinte, tá, será que você conhece mais do que o outro sobre esse assunto, a ponto de ter que interromper o outro só para mostrar o seu conhecimento? E aí, nesse momento, é o ego que está falando também. Então, assim, aprender a ouvir, né, também é uma boa dica, né, Tuti? Dentro dessas dicas que ele deu, porque quando a gente está falando de Perfeito. inteligência espiritual, a gente está pensando na nossa essência. E se a gente pensar na nossa essência, nesse rio, o rio está fluindo o tempo inteiro e aí não precisa provar nada para ninguém, né? A gente está simplesmente fluindo. E aí, se por acaso o outro tiver um pensamento que é diferente do teu, qual é o problema? Né? Precisa ser um superior ou inferior? Se a gente está colocando escala nesse pensamento, está deixando de ser rio, né? Porque a gente está julgando. O julgamento sempre é assim, eu sou melhor ou sou pior. Né? Aí a gente está falando de ego, está falando de autoestima. Então, no momento que a gente começar a olhar o outro como o outro é, ou seja, contemplar os outros, a gente começa a viver numa sala de espelhos. É muito legal ouvir o Tuti, é muito legal ouvir a Renise, porque eu fico com a sensação de que eu estou aprendendo tanto o tempo inteiro, e aí também me vem a certeza que talvez o que eu fale também vale a pena. E acho que essa é a questão, e não que eles falam melhor ou não, ou que eles estão falando mais ou falando menos. Eu lembro uma vez a gente fazendo uma live, eu e um outro colega, e aí assim, um falou muito, né, ele falando muito, aí depois alguém falou para mim, nossa, mas ele falou muito mais que você. Eu falei assim, pois é, isso que foi mágico, porque se eu estou numa live e eu tenho oportunidade, né, de estar na minha agenda, poder ouvir muito mais do que falar, significa que então eu estou aprendendo alguma coisa com autoconhecimento. Né? Eu acho que esse é o seu... E hoje, não há dúvida que a noite é do Tuti, né, Tuti? Você é incrível, muito legal. A E a gente está gente aí fazendo... na sintonia, né, Ari? Exato, é porque a gente Na está se sintonia que a conhecendo, gente a gente está se já conhecendo, tem fora né? e agora trazemos para lá. É muito Então, bacana. Ari, eu queria. Bom, Fica à antes vontade, de ler, Tuti. tem uma pergunta aí, depois se quiser ver, da Ivani, mas eu queria pedir para o pessoal, já que nós estamos entre amigos aqui, porque para a gente fazer a live no canal de todo mundo, tem um mínimo de pessoas, e o meu não tem. Então, Ah, é se verdade, é depois verdade. vocês puderem procurar lá César Tucci Desenvolvimento Humano no Ô, YouTube, Tuti, assinar o coloca no canal, por chat, favor. coloca no chat lá no YouTube. Você do está no YouTube YouTube para o ali. pessoal se inscrever Isso, e ajudar a divulgar para os contatos. isso, porque aí o Tá. pessoal já Né? clica e já Ele curte, é mais deixa eu fácil. colocar? Deixa, deixa. É só você copiar e Tá. colar ali. Vou tentar fazer isso. Veinha fogo. Essa. Então vai, continua vocês daí. Então, eu acho que eu penso que tudo que a gente conseguir evoluir nessa vida que a gente está aqui, a gente está cumprindo, de certa forma, não só o nosso propósito e missão, que eu acho que isso não tem nada a ver com a gente ser rio, mas tem a ver com seguir a nossa essência. A gente viver intensamente a nossa vida é viver intensamente a nossa essência. É um pouco aquela criança interior que a gente tanto fala na transpessoal, né? Então, assim, quando a gente vive aquele sonho que não tem nada a ver nem com propósito nem com missão, simplesmente pensa assim, olha que bacana ser um rio. Aí o rio, conforme vai circulando, vai pegando paisagens diferentes. E aí eu fico pensando, poxa, olha que paisagem legal nós três juntos. A gente está vivendo aqui como se fôssemos, né, um novo cenário, né? Nós três estamos vivendo o novo. E aí lá na frente a gente encontra outras pessoas. Eu trabalho com pessoas mais novas, na faculdade eu convivo com jovens, adolescentes até. Quanto que a gente não aprende com eles, né, Tuti? Você também que tem lidado com pessoas com a idade Nossa. mais nova. Aí assim, poxa, claro que a gente está fluindo. Então se a gente bloquear nessa represa, a gente não vai nem dar a oportunidade de conhecer o novo, né? A gente vai ficar sempre limitado àquela represa. Então eu queria propor fazer uma respiração aqui, a gente fazer uma meditação para encerrar, agradecendo, então, já que hoje eu sou anfitrião que está no meu canal, e não deixando, né, de convidar para a semana que vem lá no canal da Renise, né, e depois na sequência vai ser no do Tuti, né, Tuti? A gente vai chegar até chegar no próximo, Tem a que gente chegar já vai nos ter, 1000. a gente Falta já vai chegar nos 400. 1000. Pode deixar que a gente vai fazer uma campanha aqui para a gente poder chegar nos 1000 do Tuti para fazer essa live. Que, de certa forma, é antidemocrático, né? Porque tem que ter 1000 seguidores para fazer live,
é quase que uma repressão, né? Porque com 500 você não pode falar, então, né? Não pode fazer live, é mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, na semana que vem, lembrando que hoje a gente está numa quarta-feira, mas a semana que vem vai ser de segunda, porque aí começam as aulas, né? O período letivo nas faculdades, tal, a gente lecionando, então a gente migrou para segunda-feira, fica a agenda mais encaixada para os 3, tá bom? Então, 20 e 30, né, Rê? No teu canal semana que vem, tá bom? Então eu vou fazer uma meditação aqui, e aí então eu queria convidar vocês para fazer uma respiração comigo. Para quem nunca fez nenhuma meditação, nem participou de nenhuma técnica de respiração, a gente simplesmente vai fazer um relaxamento, tá bom? Não é nada complicado, não fiquem preocupados, né? A gente já faz isso há muito tempo, então eu pediria para que vocês então se concentrassem na respiração. Respiração para mim é uma respiração onde você fica relaxado, mas respira pelo diafragma. O que significa que a barriga vai inflar conforme você enche, é como se fosse uma bexiga. Então, conforme eu inspirar, a barriga vai para frente, enche de ar e sai. É o que? É o ar entrando nos pulmões, né? Então está entrando no pulmão e aí automaticamente leva mais oxigênio para a corrente sanguínea e aí, por consequência, para o nosso cérebro. Vamos lá? Então, eu gostaria de fazer aqui, vamos lá. Vamos começar aqui, pedindo para que você respire de olhos fechados. Vamos lá. De olhos fechados, eu gostaria que você sentisse a tua respiração fluindo, você relaxado, você tranquilo. E conforme você for respirando, vai sentindo o seu corpo relaxando e sentindo que você está completamente relaxado e concentrado em você. Joga fora suas preocupações. Conforme você for expirando, vai jogando fora a sua respiração. E eu quero nesse momento que conforme você for inspirando, você se sinta tão flexível, tão fluido, que o vento vai te levando e soprando, como se nesse momento você fosse se transformando em gotas d'água e caindo num rio. Sente isso. Sente as suas gotas, cada uma dessas gotas caindo, você em milhares e milhares de células, uma mais leve do que a outra, sendo carregadas pelo vento e se derramando, despejando num rio. E um rio maravilhoso. Respira e sente esse rio e sente essas gotas fazendo parte de algo maior. Agora você não é só milhares ou milhões de gotas de células, mas agora você faz parte de um rio. E esse rio, conforme vai fluindo, vai fazendo parte de um planeta. Porque esse rio também não está solto, não está separado. Como esse rio, existem milhares de rios nesse planeta que você vive. E de repente, conforme as suas células estão nesse rio, você sente a fluidez do rio como se tivesse água passando por todo o seu corpo, por cada uma das suas células. E essa água que está passando pelo seu corpo agora nesse momento, você sente como se você fosse pura energia. Você nesse momento faz parte dessa água. Você é água, você é flexível e você vai desviando e percorrendo todos os objetivos. E talvez em alguns momentos algumas madeiras, alguns troncos no meio desse rio, tentando represar água, mas você vai deixando fluir, vai seguindo em frente. E você respira profundamente e sente que nesse momento cada uma das partes dessas células que estão nesse rio fazem parte de todos os rios e oceanos, como se tudo tivesse integrado. E de repente você sente que você está conectado ao seu planeta. E de repente você respirando sente que esse seu planeta, ele faz parte de um sistema solar. E de repente esse sistema solar
ele vai ficando tão pequeno perto do universo. Sente que esse rio e essas células suas que estão percorrendo nesse rio, que fazem parte desse planeta que está tão minúsculo agora dentro do sistema solar, e o Sol, que parece aquela bola de fogo tão quente, ela está minúscula perto do universo, e agora são milhões e milhões de planetas, de estrelas, talvez algumas estrelas que você já tenha quando pequeno, feito pedidos. Mas você está tão relaxado nesse momento, você está tão fluido, você está tão conectado com esse universo, com todas as outras células, que de repente você percebe que você é uma célula, é uma partícula de água, é uma partícula de um rio que flui incansavelmente em direção ao oceano, e o oceano com as suas correntes, conectados a esse planeta que está totalmente conectado a todos os outros planetas, e você faz parte disso. E parece que essa parte tua é tão pequena, mas de repente, por causa dessa tua célula, por causa dessa tua parte que parece ser tão insignificante, é que a gente sente que existe um universo. Sem essa célula, sem a consciência dessa primeira célula, não existiria todo esse universo. Esse universo só existe porque você tem consciência de que essa célula faz parte desse todo. Respira e sente o quanto você é pequeno, o quanto você parece ser insignificante, mas ao mesmo tempo você é a célula, é a partícula mais importante de todo esse universo, porque esse universo é construído através de cada uma dessas partículas, e talvez não dê para desprezar a partícula de uma formiga, ou a partícula de um rio, ou talvez de uma pedra, mas esse rio, ele vai continuar fluindo com a tua energia, com as tuas partículas e com a partícula de um monte de pessoas. Talvez milhões de pessoas nesse momento façam parte desse rio. E talvez nesse rio que está fluindo, porque a tua vida está fluindo adiante, também está fluindo a vida de um monte de pessoas que também fazem parte. E talvez nesse rio tenham pessoas que você ama. Sente a energia das pessoas que você ama nesse momento, circulando nesse rio e fluindo e desviando das rochas. E isso tudo acontecendo naquela minúscula bola azul, dentro de um universo gigante de planetas e milhões de estrelas. E de repente, essa sua energia é a energia mais importante do universo. De repente você se conecta com essa energia maior, e de repente você tem um sentido. A tua essência é fluir, é fazer parte desse universo, fazer parte desse rio que vai continuar fluindo graças a você. E você, tendo consciência disso, você vai, sim, ser essa partícula de Deus. Porque esse universo todo, a gente sabe que faz parte de um todo. E esse todo é um presente que você ganhou quando se tornou partícula, e de repente você sente nesse momento a mão de Deus te segurando e acolhendo. Sente a mão pegando essa pequena partícula nesse rio, e sente o quanto isso tudo é poderoso e o quanto você é merecedor desse carinho, desse acolhimento. Sente essa partícula, independente da tua crença, independente da tua religião, porque aqui a gente está falando da tua grandiosidade e da tua conexão com esse universo. E nesse momento, eu queria que você, enquanto partícula, essa pequena microluz, agradecesse por fazer parte desse rio. E talvez você entenda que você é o rio, e você é o oceano, mas você não deixa de ser uma gota. Mas nesse momento você é uma das partes mais importantes para que esse rio não seque, para que esse oceano não seque, para que esse planeta não acabe, para que as pessoas tenham orgulho de você. E nesse momento você sinta essa conexão com o divino. Sinta essa conexão com algo superior, com seu eu superior. E você sinta definitivamente que você pode sim reconhecer que você é muito importante, mesmo sendo uma pequena gota de energia nesse universo enorme. Sente o quanto você é importante. Nesse momento, respira fundo e sente que todo esse rio
Todos esses oceanos, todos esses planetas estão dentro de você. Sente isso tudo dentro de você, como se agora você estivesse reconstruindo todas as células que estivessem divididas nesse momento e que estavam viajando nesse rio. Respira. Respira e sente ela se conectando completamente novamente e se transformando nesse ser especial que é você. Nesse momento, todas as suas partículas, todas as suas micropartículas se constituem em você e seu coração começa a bater de novo. E você sente que você está mais leve nesse momento. Porque agora você sente esse rio fluindo dentro de você. Você sente as estrelas fluindo dentro de você. E o mais importante disso tudo, você sente essa mão que vai continuar te acolhendo e te protegendo, porque essa sensação que você tem agora de proteção é a sensação de você ser uma partícula de Deus. Pode abrir os olhos e voltar para frente do seu computador. E nesse momento eu gostaria que você sentisse o quanto você é especial, o quanto eu, você e todos nós somos especiais. Porque nós sim somos parte de um rio. Nós somos parte desse universo, mas mais do que isso. Nós somos uma parte desse toque, dessa mão que nos acolhe. Muito obrigado pela confiança de vocês. Espero que tenha valido a pena. E obrigado pela confiança, Renise e Tuti, me permitir fazer essa meditação. Eu aproveitei a metáfora para a gente poder lembrar quem somos nós. Muito bom. Gostei. E é isso aí, gente. O cultivo da inteligência espiritual, eu poderia dizer que ela pede entrega. Né? A gente tem que se entregar a esse objetivo. Se a gente conseguir reconhecer que vai ter um impacto positivo no nosso bem-estar, e mais do que isso, que o mundo está precisando muito de pessoas com inteligência espiritual, aí a questão agora é da entrega. E a gente vai falar mais sobre isso nas outras lives, sempre esse assunto vai acabar voltando. Obrigado pela presença de todos. Foi maravilhosa a meditação, né? A gente poder parar e realmente mergulhar, e é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, não é assim? E a espiritualidade ela está relacionada a essa busca dessa humanidade plena, dessa autenticidade, como o Tuti começou a live de hoje falando. Então, cada vez mais, cada um de nós ser o mais autêntico possível, o melhor de nós mesmos, né? E lembrar que todos nós estamos conectados. Exato. Todos nós. Mesmo aquelas pessoas que a gente acha que... A Avatar é maravilhosa. Todas aquelas pessoas que a gente acha que às vezes estão torcendo contra a gente, elas também fazem parte do nosso rio. Elas também fazem parte do nosso universo. Elas estão aí na nossa constelação. A Ana até falou que a gente não falou de constelação. O que a gente acabou de fazer foi uma constelação. A gente acabou de constelar de forma universal. E entender que todos nós estamos conectados, presentes ou não aqui, todos nós estamos conectados. Por isso que a gente tem que honrar aos nossos ancestrais e principalmente honrar aos nossos filhos e às pessoas que vivem e que usam nós, né, às vezes como referência, inclusive. É isso aí. Tá difícil de terminar, né? Tá tão gostoso. Tá. Tá que nem telefonema de namorado novo, né? Desliga você, não, desliga você. Nós já temos que desligar, vamos respeitar o público. Olha, tanta gente agradecendo aqui, né? Falando aqui no chat, tá? Obrigado vocês todos que estiveram participando. A gente tem aqui um grupo bem seleto, né, de pessoas. Eu sempre falo que quando a gente faz uma live, ainda mais no nosso caso, né, com os nossos conhecimentos tão diversos, a gente acaba atraindo pessoas bem inteligentes, né, e que realmente estão nessa jornada do autoconhecimento. A gente até conversa muito entre nós não estamos fazendo lives ou treinamentos para pegar pessoas que ainda não conhecem, né? A gente está pegando pessoas que já conhecem um pouco e que estão evoluindo na sua jornada do autoconhecimento. Diria que nós estamos falando já em termos de graduação, pós-graduação e não ensino fundamental quando se trata de autoconhecimento. Por isso, fico muito feliz quando eu vejo os feedbacks das pessoas que participam do que a gente faz,
porque as pessoas entendem essa construção, né? Então a gente até discute muito isso, né? A gente não está falando para pessoas que não entendem o que a gente está falando. A gente está falando com pessoas que a gente só está fazendo elas relembrarem que elas fazem parte desse rio também. Muito obrigado, então. Então vamos encerrar por aqui. Tuti, parabéns. Você realmente mandou muito bem hoje, né? Claro, Renise também, parabéns. É que hoje a noite foi do Tuti. A semana que vem a gente vai falar parabéns para a Renise, com certeza. Semana que vem vai ter até pão de queijo. Vai ter pão de queijo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, para todos vocês que participaram. E se por acaso você conhece alguém que você acha que deveria ou que gostaria de ouvir essa live, compartilha, a live vai estar aí no YouTube, compartilha com seus amigos, por favor, e curtam aí também no YouTube para poder acessar mais pessoas, porque é fundamental a gente atingir pessoas que estão nessa jornada do autoconhecimento e, de certa forma, ter um toque, né, desse rio que a gente falou hoje, tá bom? Forte abraço, obrigado e bom descanso para vocês. Até mais. Tchau. Semana que vem.